Jogador de Copa do Mundo quer jogar no futebol brasileiro e ele é de uma posição que o Fluminense está buscando no mercado para 2024. Será que o Fluminense vai se interessar por esse nome? A gente vai debater um pouquinho isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre a Conmebol punindo o jogador e o clube Fluminense. Pois é, gente, Libertadores acabou, mas tem punição rolando ainda. E o imbróglio do Maracanã também não para, né? Tem informação importante sobre isso. A novela da licitação e como é que vai ficar o comando desse estádio prossegue. A gente vai falar bastante disso nesse vídeo daqui, beleza? Então, muita informação para você, tricolor, ficar ligado nesse vídeo desde já. Eu te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso Fluminense. Peço também para você deixar um joinha. Aqui embaixo do vídeo tem o botão do like, se você puder clicar ali, ajuda demais aqui o canal a seguir produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos começar com as informações. Eu quero começar falando dessa notícia trazida pelo GE de punição da Conmebol. Pois é, gente, o Fluminense foi campeão da Libertadores, o torneio já acabou, tem quase um mês, mas a Conmebol segue nas punições dela. O GE traz essa informação de que o Fluminense, como instituição, tomou 2 punições e o André, volante do clube, também foi punido, tá? O André, ele foi punido em uma multa de $2.000, o que é cerca de R$ 9.800, por ter chutado um microfone na área técnica na partida contra o Internacional no Maracanã, partida de ida aqui no Maracanã, aquele 2-2, tá? Então o André chutou esse microfone e aí na área técnica e tomou essa punição de $2.000, cerca ali de R$ 9.800. Deve ser o preço de comprar um microfone novo, né? Deve ser isso. O André teve que pagar um microfone novo depois de ter chutado, porque essa multa para um jogador de futebol é um valor muito baixo, né? Jogador de futebol, principalmente de um time como o Fluminense, ganha bem mais do que isso. Enfim, tá bom, o André foi punido por isso, o Fluminense, como eu disse, tomou 2 punições, tá? A primeira delas foi uma multa de $30.000, cerca de R$ 148.000, por conta do estado do gramado do Maracanã nessa mesma partida contra o Internacional. O Fluminense tomou algumas multas por isso, né? O Flamengo chegou a tomar multa pelo estado do gramado contra o Olímpia nas oitavas e o Fluminense tomou por causa do gramado contra o Olímpia nas oitavas também, nas quartas, perdão, também, e contra o Internacional na semi, uma nova multa de $30.000, R$ 148.000, por conta, né, dessa questão, gramado do Maracanã sofrendo muito em 2023, e tem informação, a gente vai falar aqui, né, sobre essa situação da administração do estádio. Fluminense tendo que pagar 148 mil e também mais $15.000, cerca de R$ 73.000, por conta do uso de sinalizadores na arquibancada, né? O Fluminense pagando essa multa pela festa que a torcida fez. E, enfim, eu acho essa punição patética, para falar o português claro, porque quando você vai ver qualquer evento oficial da Conmebol, sorteio da fase de grupos, sorteio do mata-mata, eles sempre têm aqueles videozinhos promocionais. Aí nos videozinhos eles falam de festa da torcida e mostra a festa com sinalizador, com papel higiênico, que os argentinos sempre jogavam no campo, né? Antigamente você tinha aquela coisa característica quando jogava contra o time argentino, aqueles rolos de papel higiênico dentro do campo, sinalizador, fogos, isso tudo, eles botam no vídeo promocional. Mas quando quando o torcedor faz isso, o clube é punido. Não dá para entender essa hipocrisia mesmo da Conmebol. Fluminense, então, tomando uma multa de R$ 73.000 por conta do uso de sinalizadores, além da multa de R$ 148.000 por conta do estado do gramado do Maracanã. E já que eu falei, né, do estado do gramado do Maracanã, o jornalista Mauro César Pereira, na coluna dele lá no UOL, trouxe uma informação importante sobre a situação do Maracanã, tá? Ele diz que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está interpelando o governador Cláudio Castro por conta da situação das renovações da concessão do termo de permissão de uso do Maracanã. É um assunto um pouquinho complicado, um pouco mais técnico, mas vou tentar trazer aqui para vocês da melhor forma, tá? Segundo essa informação do Mauro César, o que acontece? Vai ter a licitação do Maracanã para gerir o estádio pelos próximos 20 anos. Mas já há algum tempo, Fluminense e Flamengo estão como... tem um termo, acho que é permissionário, se eu não me engano, no estádio, que é basicamente o seguinte, tem uma concessão por um tempo curto, e é que eu não queria falar isso, mas lembra aquela sacanagem dos vascaínos de ficar falando que Fluminense e Flamengo são síndicos? É mais ou menos isso. Fluminense e o Flamengo, eles não estão administrando o estádio, tipo assim, olha, eles não estão alugando o Maracanã e
Quando você aluga um apartamento, o apartamento é teu, né? Enquanto você está alugando, você manda ali dentro. Mas o Fluminense e o Flamengo não, eles estão meio que só tomando conta do Maracanã e podendo usar enquanto não rola essa licitação. A licitação para você poder realmente tomar conta oficialmente do Maracanã, de tudo que envolve o estádio por 20 anos, ainda não saiu. Os interessados, né, em ganhar essa concessão têm até o dia 7 de dezembro, ou seja, semana que vem, para entregar as suas propostas. O Vasco estava interessado, mas falou que vai sair da disputa, e a tendência é que Flamengo e Fluminense ganhem para ficar com o estádio pelos próximos 20 anos. Só que existe um relatório de auditoria governamental que é assinado pela conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Mariana Montebello Willeman, não sei como é que se pronuncia esse último sobrenome, peço perdão, que fala até em revogação da tutela provisória do Estado, né, no comando do Maracanã, caso não se cumpram as determinações. Porque hoje o Maracanã, ele tinha sido privatizado, ele voltou para as mãos do Estado, né, está em tutela provisória do Estado do Rio de Janeiro, e esse relatório cita, inclusive, essa revogação de tutela provisória, caso não se cumpram as determinações. O TCE pede, né, ele exige um prazo de 5 dias úteis para a resposta, né, do governador Cláudio Castro, com o risco de suspensão ou até mesmo impugnação do processo de licitação. Por quê? Porque está rolando essa confusão toda. Já era para ter rolado essa licitação há muito tempo e isso não acontece. E aí existem alegações, principalmente do Vasco da Gama, de que não está tendo isonomia no processo, que o governador Cláudio Castro estaria favorecendo ali Flamengo e Fluminense nesse processo de administração, de concessão do Maracanã. O fato é, essa licitação está se arrastando muito para acontecer, já era para ter acontecido há muito tempo, até para a gente não ter esse tipo de problema que a gente teve muitas vezes em 2023, que afetou o gramado, que é o quê? O Vasco entrando na justiça para poder mandar o jogo lá quando ele quiser. Quando o Flamengo e o Fluminense tiverem a licitação, saiu a licitação, Flamengo e Fluminense ganharam, vão administrar o estádio. Aí, o Vasco, para jogar lá, ele vai ter o direito de jogar lá, mas ele tem que pedir para Flamengo e Fluminense, tem que combinar. Não vai ser essa farra de entrar na justiça a hora que quiser, do jeito que quiser, e eu vou jogar e acabou, e ficar nessa guerra de eliminar como está acontecendo. Isso não pode mais acontecer. Só que enquanto ficar nesse termo de permissão de uso, nessa concessão com prazos curtos, vai acontecer isso. Hoje, Flamengo e Fluminense, eles estão com essa gestão provisória do Maracanã. São parceiros nisso, né? Flamengo e Fluminense são parceiros, e a ideia na licitação é entrarem como sócios, né? Sócios nessa parceria para organizar o consórcio Maracanã e administrar o estádio. Hoje, Flamengo e Fluminense estão com a gestão provisória até o final de 2023, e essa gestão tem uma opção de renovação por mais 12 meses, ou seja, até o final de 2024. Caso a licitação saia do papel, aconteça antes, aí acaba esse termo de permissão de uso do Flamengo e do Fluminense se encerra assim que começar a licitação. Ou seja, se o Vasco entrar, por exemplo, e ganhar no dia 3 de março, exemplo, aí no dia 3 de março acaba o termo de permissão de uso e aí o novo administrador do estádio vai poder utilizá-lo, vai poder administrá-lo. Muito provavelmente vai ser Flamengo e Fluminense ainda, mas, enfim, isso é importante frisar porque pode entrar uma concorrência aí e mudar o cenário, mas hoje a tendência é que o estádio fique na administração de Flamengo e Fluminense. E é por isso também que eu não consigo entender essa demora para fazer licitação, porque é basicamente só Flamengo e Fluminense hoje tentando administrar o estádio, então ele faz a licitação logo e resolve o problema. Mas não, aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, tudo é uma burocracia, tudo é uma lentidão, tudo é um grande problema. Tá aí a informação do Mauro César, imbrólios no Maracanã, o governador Cláudio Castro tem até 5 dias úteis para responder as demandas ali do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e aí, caso isso não aconteça, existe risco de suspensão da licitação ou até mesmo impugnação, ou seja, não ter mais uma licitação do Maracanã enquanto, enfim, as coisas não se resolverem. Beleza? Antes de eu partir para a última informação desse vídeo aqui, eu quero aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Sempre eu peço aqui nos vídeos para a galera deixar um comentário falando o nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. E aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que possível eu venho aqui e mando um abraço. Então eu quero mandar um abraço nesse vídeo para o Jadival de Campo Grande, Nelson de Santarém, no Pará, Francisco Edson de Taquatiara, no Amazonas, Rogério de Barra do Piraí, Hélio aqui do Rio de Janeiro, Paulo Silas de Serra, no Espírito Santo, José Benedito de Campos dos Goitacazes, Ninaldo de Vitória da Conquista, José de Imperatriz do Maranhão e Wagner da Ilha do Governador. Um abraço aí para a galera e fica o convite, claro, para você que está assistindo,
quiser que a gente mande um salve citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central, deixa um comentário com o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai enviar esse abraço. Combinado? Então vamos para a última informação desse vídeo, porque é uma informação importante que fala sobre mercado da bola e também sobre o planejamento do Fluminense para 2024. Por quê? O jornalista Felipe Barros trouxe a informação lá no perfil dele no Twitter de que o meia Alex Vegas, do Chivas do México, não vai ficar na equipe mexicana para a próxima temporada e está interessado em jogar aqui no futebol brasileiro, tá? O jogador tem um representante aqui no Brasil, que se chama Jailton Oliveira, que confirmou essa informação ao Felipe Barros e disse que já tem clubes brasileiros de olho nessa possível contratação. Por que essa informação é importante para a gente? Cara, o Fluminense, saiu uma informação sobre isso há algum tempo, de que o Fluminense, claro, vai fazer várias contratações para a temporada 2024 para reforçar esse elenco. E dentre a lista de jogadores que o Fluminense estava buscando, 2 meio-campistas era o objetivo da diretoria. 2 zagueiros e, dentre outras posições, 2 meio-campistas. E aí o Alex Vega, claro, ele acaba entrando nesse parâmetro, já que ele é um meia e também pode atuar como um atacante pela esquerda, jogando pelo lado de campo. Também era outra posição que aparecia ali como potencial alvo do Fluminense para reforçar no mercado da bola, tá? Esse jogador, ele tem contrato com o Chivas do México até o final de 2024. Final de 2024, não, perdão, até o meio de 2024. Então, no final de 2023, ele já pode assinar um pré-contrato e fechar de graça com qualquer equipe do mundo. O Alex Vegas tem 26 anos e foi o camisa 10 da seleção mexicana na última Copa do Mundo. Repito, ele pode jogar como um articulador de jogo e também pode jogar como um atacante pelo lado esquerdo. Eu confesso para vocês não conhecer muito a fundo o jogador, mas procurei me informar sobre alguns lances, algumas características dele. É um jogador destro, tá? Ele tem uma característica que me lembrou vagamente o Léo Fernandes, mas de uma maneira mais incisiva. Eu achei ele mais atacante do que o Léo Fernandes. O Léo Fernandes é mais articulador. O Alex Vegas eu achei um jogador que pisa mais na área para finalizar do que o Léo Fernandes. Mas é aquele tipo de meia com bastante chegada na área, com finalização, etc. e tal. Tá? Então é um jogador que pode sim entrar no radar do Fluminense, tem uma idade boa, né? 26 anos, poderia vir, se não de graça, né? Porque o pré-contrato seria só para o meio de 2024, por baixos custos, já que o Chivas precisa negociar ele agora nessa janela, ou acaba perdendo o jogador de graça, tá? Poderia ser uma contratação, sim, interessante, tá? O Fluminense acabou se livrando de alguns jogadores estrangeiros, então o limite não está perto de ser preenchido. O Michel Araújo saiu, o Alan, que contava como estrangeiro, também saiu, e a CBF não prorrogou esse limite para 7 jogadores. Então, poderia, né? Esse jogador poderia encaixar aqui, sim, no elenco do Fluminense, que, repito, busca 2 meias para 2024, então o Alex Vega pode ser, sim, uma opção, um jogador de Copa do Mundo, né? Foi o camisa 10 da seleção mexicana na última Copa. A única coisa que eu acho sempre importante falar, quando a gente está falando de um jogador estrangeiro, um jogador que jamais atuou no Brasil, eu falei isso quando o Léo Fernandes chegou, eu falo frequentemente nas lives aqui na Central, inclusive, um rápido adendo, um convite para vocês, hoje a partir de 6 horas da tarde, teremos super live de aniversário aqui na Central. A gente está completando 3 anos hoje. Vai ter uma super live com vários convidados especiais. Então fica o convite aqui para vocês também participarem com a gente a partir das 6 horas da tarde. Eu sempre falo, né, que jogador, principalmente estrangeiro, e quando ele nunca jogou no futebol brasileiro, ele tem um período de adaptação. A gente sempre lembra do John Arias. Os primeiros 6 meses dele aqui no Fluminense não foram tão bons e hoje ele é um dos nossos principais jogadores. Tem todo esse trabalho, né? O jogador vai vir para um país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, longe da família dele. Isso tudo pesa para o cara conseguir render dentro de campo. Então, esse tipo de contratação estrangeira, principalmente nesse caso, o cara que nunca jogou aqui no Brasil, não conhece como é que funciona aqui no Brasil, pode demorar um pouquinho mais para ele passar a render. Mas é isso, é o clube ter essa ciência e o clube ter um trabalho certo de adaptação rápida do jogador, entender o processo para ele render e dar frutos à equipe, como aconteceu com o John Arias, hoje é um dos nossos principais jogadores aqui, se não o principal jogador do Fluminense. Beleza? Então, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Convido você a deixar um comentário. Alex Vega, jogador do Chivas Guadalajara, lá do México, e da seleção mexicana. O que você acha desse jogador? Seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.